Olá, tudo bem? Como vai? Estamos de volta com a nossa pós-graduação em Direito Médico e da Saúde. Estamos tratando sobre a responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde, bloco 1. Nós estamos aqui falando sobre o prontuário médico. Vou começar a falar do prontuário médico. Na aula passada, a gente fez lá uma petição inicial, vocês viram a primeira petição inicial, depois vamos fazer várias petições iniciais para você entender todas as teses jurídicas, e eu tenho que falar sobre o prontuário médico. Na verdade, nós vamos falar sobre dois documentos importantes no direito médico e da saúde: prontuário médico e o termo de consentimento informado. Assim que eu terminar o prontuário médico, eu inicio o termo de consentimento informado. Quero agradecer os alunos e as alunas que mandaram mensagem para mim, né? Alguns falando sobre a pós-graduação do direito médico, né? Os elogios, quero agradecer a todos, quero agradecer a todas. Também recebi mensagens dos alunos e das alunas que querem participar conosco aqui dos artigos científicos. Então, na medida do possível, eu estou respondendo. Às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, tá, pessoal? Mas não se preocupe, que de um dia para o outro, assim, eu respondo em razão da quantidade de mensagens que eu recebo. Muito bem. Você sabe que todo paciente, quando vai passar por consulta, existe esse documento chamado prontuário médico. E o prontuário médico é um documento que está regulamentado pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Por falar em resoluções do Conselho Federal de Medicina, você deve lembrar daquela velha e tradicional pirâmide de Kelsen. E você sabe que no final, né, na base da pirâmide, na verdade, está a resolução. Resolução, na verdade, é uma diretriz. Resolução é um conselho, vamos dizer, do aspecto ético. Todas as vezes na área da saúde, na área do direito médico, na área da saúde, quando nós falamos nas resoluções, nós estamos visando aos aspectos éticos. Tanto é que o direito médico e da saúde trabalha com o biodireito e a área da saúde trabalha com a bioética. Nós vamos falar desses dois assuntos que são extremamente importantes: bioética e biodireito. Muito bem. Isso significa, isso significa que nós teremos, assim, que dar uma importância muito grande para o prontuário médico e para o termo de consentimento informado. Então, como eu falei, a nossa primeira aula será o prontuário médico, né? Existe uma discussão do pessoal da área da saúde em chamar prontuário do paciente, porque ele participa, porque na verdade o prontuário é do paciente. Gente, o prontuário se chama prontuário médico, não é prontuário do paciente, né? Por quê? Porque o prontuário diz respeito à anamnese, diz respeito ao diagnóstico, diz respeito ao prognóstico. Não é porque esse prontuário médico pertence ao paciente que ele vai se chamar prontuário do paciente. Ele é um prontuário médico, porque o que consta, o conteúdo desse prontuário é, na verdade, conforme eu falei, o diagnóstico, aquilo que o paciente tem, aquilo que o paciente tem. Como prontuário odontológico, né? Prontuário odontológico, nós teria que chamar também prontuário do paciente. Aí ia dar confusão. Ia dar confusão se você chamasse o prontuário médico do prontuário do paciente e o prontuário odontológico do prontuário do paciente. O raciocínio é o mesmo. O que me incomoda é que muita gente que não sabe, nunca abriu um livro de direito médico, e você sabe, me desculpe, eu vou arvorar assim, eu sou doutor em ciências da saúde,
né? Estou no meio do pessoal que atua na bioética, meu doutorado foi em bioética, eu estudo esse assunto com profundidade, e aí eu vejo pessoas com um mínimo ou sem nenhum conhecimento, arvorando que o prontuário é do paciente. Não, gente, o prontuário pertence ao paciente, né? O prontuário, quando o paciente vai até o hospital, ele requer uma cópia, ele tem autorização, porque o prontuário, na verdade, é dele. Mas o prontuário é médico, porque diz respeito à saúde dele. Porque se eu trocar prontuário médico para prontuário do paciente, o prontuário odontológico também tem que se chamar prontuário odontológico. Aí como é que eu vou fazer a diferença quando é um prontuário odontológico ou quando é um prontuário médico? Por que é um prontuário odontológico? Esse prontuário odontológico é um prontuário do paciente? Sim, o prontuário odontológico também pertence ao paciente, né? Mas o prontuário odontológico diz respeito ao tratamento dentário, por isso que ele se chama prontuário odontológico. É óbvio. E aí eu não sei por que surge essa discussão de dizer que o prontuário médico deve se chamar prontuário do paciente. Aliás, o próprio Conselho Federal de Medicina classifica como prontuário médico, como prontuário médico. Mas os profissionais, outros profissionais que não são médicos, manuseiam, fazem as suas inscrições, fazem os seus diagnósticos. Gente, não tem problema nenhum. Ele continua sendo um prontuário médico. Ele continua sendo um prontuário que está relacionado com as diretrizes da saúde, anamnese, né? Vou até escrever aqui para a gente, esses conceitos eu vou passando bem devagar para vocês, a anamnese. O que é anamnese? É aquela conversa que o médico tem com o paciente. O que você sente? Quanto tempo você está com essa dor? Quais são os sintomas? Por quê? Porque aí você tem o médico vai diagnosticar. Aí tem o diagnóstico e o prognóstico. E tudo que é feito, você tem aqui, né, o diagnóstico. Você tem o diagnóstico. Muito bem. O diagnóstico e o prognóstico, tá certo? Muito bem. Então, o prontuário médico, vamos colocar aqui, o prontuário médico é descrito pelo Conselho Federal de Medicina. Aí você tem, a gente vai ver, né? Você tem aqui a resolução 1638 de 2002, publicada no Diário Oficial da União, no dia 9 de agosto de 2002. Tá? Você também tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, 1821 de 2000, que define prontuário médico e torna obrigatório a criação da comissão de revisão de prontuários nas instituições. Puxa, professor, então nós vamos trabalhar com esses dois aspectos? Sim. Por quê? Porque às vezes você vai propor uma ação judicial e a ação judicial vai envolver a estrutura do prontuário médico. Muito bem. Às vezes você vai ser assessor, você vai ser assessora de um hospital, né, de uma clínica. Todos os médicos precisam ter prontuários médicos, como todos os dentistas precisam ter prontuários odontológicos e assim sucessivamente. E o psiquiatra tem um prontuário. E o psicólogo tem o prontuário. Olha, a gente vai tecer alguns comentários, por isso que é importante você entender isso. E aí, a gente vai ver também como funciona essa comissão de revisão de prontuários nas instituições de saúde. Porque, conforme eu falei para vocês, vou ser bem sincero, se você ainda está batendo cabeça na advocacia, essa pós-graduação vai ser um divisor de águas para você, ela vai mudar a sua vida. Eu tenho muitos alunos hoje que estão sendo assessores jurídicos de hospitais, trabalhando em grandes hospitais, e estão muito bem. E aí ele precisa saber
como é que funciona a comissão de revisão de prontuário médico nas instituições de saúde. Por quê? Porque muitas vezes o advogado, como acontece comigo, eu sou convidado para participar das reuniões da comissão de revisão de prontuário nas instituições de ensino, nas instituições de saúde, porque o aspecto ético, e o pessoal da saúde fala em bioética, o aspecto ético volta-se para as resoluções. Eles perguntam, doutor, o que eu posso fazer aqui? O que pode fazer no prontuário médico? O que não pode fazer? Quais são os impactos jurídicos que o prontuário médico pode causar no hospital? Esse aí que seria o segundo passo. Primeiro passo, todas as vezes que você for propor uma ação judicial, você vai precisar desses dois documentos, né? O prontuário médico e o termo de consentimento informado. Mas eu vou falar do prontuário médico primeiro. Você vai precisar sempre de uma cópia, tá? Do prontuário médico. Tá? Nas aulas prontuário médico. Nas aulas subsequentes, não fiquem aí preocupados, porque toda vez que eu dou aula do prontuário médico, todas as vezes que eu dou aula sobre documentos médicos, os alunos perguntam assim, bom, e se eu for solicitar, se eu for requerer esse documento no hospital ou na clínica, enfim, e eu não for atendido? Bom, eu já vou falar para você que você vai entrar com a produção antecipada de provas. E eu vou explicar para você como é que você vai proceder isso. Ó, mas, por enquanto, vamos caminhar para o prontuário médico, num primeiro momento, para o processo judicial. A importância desse prontuário médico para o processo judicial. Ok? Tá? Então, cópia do prontuário. Então, processo judicial. Muito bem. Vamos entender como que funciona primeiro o prontuário médico. Vou dar uma dica importante para vocês. Nunca entre com ação judicial de erro médico sem analisar o prontuário médico. Eu falei para vocês que a ação mais rentável que tem, e um pouco mais demorada, por isso que a gente vai trabalhar com várias ações judiciais, mas as ações rentáveis que nós temos são as ações de erro médico. Que foi aquela que a gente viu, você deu um valor de 500 mil, e você viu que o advogado, com o mesmo caso da criança com paralisia cerebral, um conseguiu 50 mil, né, porque eu li anteriormente, e o outro conseguiu 500 mil. Por quê? Porque, com certeza, o segundo advogado era especialista em direito médico e da saúde. Por isso que ele conseguiu 500 mil. Você já imaginou você ter 2, 3, 4, 5, 10 ações judiciais, em média, 500 mil reais, cobrando 20% sobre essas ações? Tá, mas você tem que aprender uma coisa comigo. Primeiro, você vai pedir a cópia do prontuário médico. Eu vou dar eu quero só bater um papo com vocês, porque isso aqui é importante, porque eu sei que muitas vezes falo para vocês me seguirem no YouTube, porque no YouTube a gente vai trocando algumas ideias, como você... Aliás, tem já uma aula no YouTube que fala como você faz captação de cliente. Então, você vai me seguir no YouTube e no Instagram, que ali eu vou dando dicas de como atuar no direito médico e da saúde. Aqui eu vou te dar dicas de processo. Dicas de como você atuar no processo e obter êxito. Muito bem. Em primeiro lugar, você tem que entender que você não é médico. Em primeiro lugar, você tem que entender que você não é profissional da área da saúde. Nós somos advogados. E quando você terminar essa pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, você continua sendo advogado. Nós não aprendemos medicina por osmose. Por que eu falo isso? Porque eu fico muito chateado com alguns alunos meus, que, por exemplo, agora em época de pandemia, aqui em São Paulo estamos na fase vermelha, eles começam a discutir questões voltadas à área da saúde. Quer dizer assim, eu fiz a pós-graduação em Direito Médico, então eu vou falar sobre problemas, por exemplo, depressão na pandemia. Gente, isso não tem nada a ver com a gente. Depressão na pandemia.
Isso quem tem que falar, quem tem que fazer live, são os médicos, são os psicólogos, são os psiquiatras. Nós não temos elementos. E aí eu vejo muitos professores e professoras de direito médico dizendo assim, dando orientação errada. Você tem que entender um pouco de medicina para você poder atuar na área de direito médico. E eu falo que é absurdo. Porque se eu partir desse pressuposto, dessa premissa aristotélica, que é totalmente equivocada, né? Porque você sabe que a premissa maior, a premissa menor é a conclusão. Se você partir de um raciocínio jurídico equivocado da premissa maior, você erra a conclusão. E vou mostrar para você porque essa premissa de que todo advogado que atua no direito médico tem que entender um pouco de medicina ou da área da saúde é equivocada. Porque se eu for entrar com ação judicial, já dei esse exemplo aqui, aumento abusivo de plano de saúde. Então você tem que entender de contabilidade ou de economia. Numa outra área, se você for entrar com uma ação, apartamento, vício redibitório, teve um problema na estrutura do apartamento, você tem que entender de engenharia civil? Então veja que não tem sentido ficar falando por aí que para você atuar no direito médico e da saúde, você precisa ter conhecimento nessa área. Você só vai ter conhecimento nessa área, meu querido, se você for fazer medicina. Até porque a área de direito médico e da saúde é uma área jurídica. É uma área jurídica. E quando eu falo que você precisa do prontuário médico, você ler o prontuário médico, não é necessariamente para você fazer a petição inicial. Eu pego o prontuário médico, eu peço uma cópia do prontuário médico, né? E o que eu faço? Qual é a técnica que eu uso? Eu converso sempre com o médico assistente. Eu tenho, agora não, porque agora eu não estou mais judicializando, né? Me aposentei o ano passado e o ano de 2021 estou só na assessoria jurídica empresarial para hospitais, áreas da saúde, minha área é só essa, que o meu foco sempre foi assessoria. Eu não tenho assim muitas ações. Se você entrar lá no Tribunal de Justiça, você vai ver que eu tenho ações judiciais, só ações judiciais na área médica, na área da saúde, mas eu não judicializo muito. Eu sou mais do preventivo. Eu ganho mais dinheiro na consultoria, porque é muito mais rápido, eu evito o máximo de judicializar. Tá? Mas, por exemplo, erro médico, a não ser que você marque uma reunião com o advogado do médico, o advogado do hospital, antes de entrar com uma ação judicial. Muito bem. Olha, a cópia do prontuário médico. Você vai pegar a cópia do prontuário médico e você vai, ao longo, né, vai tentar fazer contatos com profissionais da área da saúde. Né? Principalmente, como que eu comecei? Eu marquei, todo mundo tem um médico na família, todo mundo tem um conhecido que é médico. Se você não tiver ninguém, você marca uma consulta. Fiz lá que você está com a garganta, está sentindo dor, tal. E você se apresenta como advogado na área. E aí você diz assim, doutor, fala para o médico, eu estou precisando de um assistente técnico, mas eu trabalho assim, presta bem atenção nisso. O médico e a médica, quem tem parente médico, ou quem é médico, sabe que o médico é muito mais corporativista do que o advogado. O médico é muito mais corporativista do que o advogado, certo? Dificilmente um médico vai dar um parecer técnico contra outro médico para você juntar no processo. Dificilmente ele vai fazer isso, tá? E muitas vezes você vai aprender que nós temos problemas vinculados à área da saúde, que efetivamente não são erros médicos, são consequências do tratamento ou que o organismo da pessoa reagiu de forma de forma inesperada. Uma intercorrência médica, uma iatrogenia, isso são termos que nós vamos aprender. Qual é o grande problema disso tudo? É o cliente chegar ao seu escritório
e dizer que ele foi vítima de erro médico, ele convencer você que ele foi vítima de erro médico, já que ele não conhece os termos de iatrogenia, ele não sabe o que é intercorrência médica, ele vai e propõe, aí você, às vezes mesmo sem o prontuário médico, você propõe uma ação judicial, pede lá R$1 milhão, que não vai acontecer nunca, a ação é julgada improcedente. Pode ser até que ele tenha sido vítima de erro médico, mas você não soube fazer a peça, a petição. Por quê? Porque falta para nós conhecimento técnico, falta para nós conhecimento na área da saúde. Então, o que eu fazia? Eu arrumava amigos, você vai fazendo, você vai atuando nessa área, você vai conhecendo, né, pessoas. O médico só vai te dar um parecer técnico, ele só vai ser assistente, muitos deles, se ele não aparecer no processo. Se ele não aparecer no processo. Então, o pulo do gato é esse: você tem um network com os médicos, você vai ter, eu pago, claro, né? Hoje não me peçam assim, porque agora já não tenho muito mais contato, mas como os valores das minhas ações são altas, assim, os médicos cobram em 4 mil, 8 mil. Mas quando eu comecei a advogar, tinha assistente técnico que me ajudava a fazer a petição inicial e depois dava uma olhadinha na aquisitação que a gente vai aprender, por R$2.000, por R$2.000, certo? Isso quem tem que pagar é o seu cliente. O cliente não pode chegar para você, acabar, né? Eu sempre falo que aquele negócio, o senhor tem interesse na minha ação? A senhora tem interesse na minha ação? Não, nem um pouquinho, não tem interesse nenhum. Se a senhora me contratar, me pagar, a gente vai sentar, vou te dar o custo do processo, por erro médico, tem que explicar a questão do assistente técnico. O senhor trabalhar de êxito? Não dá para trabalhar de êxito. Erro médico dá muito dinheiro, só que você não pode assumir esses custos, porque se você assumir esses custos, você não vai ganhar dinheiro. Muito bem. Então, o que eu fazia? Parcerias com médicos. Podia ser médicos residentes, médicos, só que eles não apareciam. Eu mandava a cópia do prontuário, né? Eu mandava, porque agora eu não estou atuando, só atuei até o ano passado. Então, se aparecer um caso para mim agora, o que eu faço? Pego as cópias, mando para um assistente técnico, para ele dar uma olhadinha, né? Um médico, pode ser residente. Precisa ser especialista? De preferência sim, se você não tiver, veja se ele sabe responder, porque pelo menos ele tem uma visão geral. Ele olhando o prontuário médico, ele vai dizer assim, aqui tem um negócio, aqui tem... E aí ele vai ajudá-lo a instruir a petição inicial. Então, quando você vai fazer a petição inicial, você já vai indicar, por meio das anotações do prontuário médico, ok? Por meio das anotações do prontuário médico, se houve efetivamente alguma negligência médica. Você diz assim, mas o médico não pode adulterar o prontuário médico? Eu vou dizer para você que isso não é impossível acontecer. Só que, tá vendo aqui? E essa comissão de revisão de prontuários médicos, como é que ela faz? Você acha que todos os membros dessa comissão de revisão de prontuários médicos estariam de acordo de mudar um prontuário médico para livrar o médico e colocar em risco a própria instituição da saúde? Porque é pior, porque aí ele vai ter uma fiscalização forte, né? Será que o dono do hospital, porque a gente está falando de hospital particular, será que o dono do hospital realmente vai fazer isso? E outra, você sabe se o prontuário médico foi adulterado pela perícia. Esse prontuário médico vai ser juntado. Se faltar páginas, se tiver rasuras, porque a gente vai ver tudo que o prontuário médico não precisa ter, tudo que ele não pode ter. Então, não tenha medo, já que você está querendo atuar na área do direito médico, de você fazer parcerias com médicos, principalmente, como eu falei para você, tinha médico, prontuário médico, tinha médico que... Eu cheguei, hoje não, né, porque eu já estou assim, eu já cheguei a pedir indicação, às vezes, do enfermeiro, de uma enfermeira, até para me ajudar. Você pode me ajudar aqui, assim, ajudar em termos, né, gente? Precisa ser remunerado. Não adianta você ficar pedindo ajuda para as pessoas, você também não cresce, né? Também não cresce.
Então, a dica que eu dou para vocês é, primeira dica, não entre com a ação judicial indenizatória sem o prontuário médico. Não entre com a ação indenizatória sem o prontuário médico. Peça cópia do prontuário médico para o seu cliente. De posse do prontuário médico, leia para você acostumar a ler o prontuário médico. Mas contrate um assistente técnico, médico, para ajudar a ler, para saber se a anamnese, se o diagnóstico, se o prognóstico realmente foram corretos. Porque, às vezes, o assistente técnico fala aqui para mim, ó, aqui foi intercorrência médica, ó, aqui foi iatrogenia, não adianta entrar com a ação, porque a hora que chegar lá na perícia, o perito vai dizer que isso aqui foi reação do corpo, ou que não houve negligência médica, e que aqui o problema, você entendeu? Mas não peça para ele dar laudo para você. Eu conheço, assim, se você jogar no Google, você vai encontrar gente, mas não é gente, não sei se são pessoas assim confiáveis, né? Porque o direito médico, a área do direito, é uma área que você tem que ter parceiros para confiar no que eles vão fazer. Então, primeiro, para você anotar aí, não entre com a ação sem verificar o prontuário médico. Peça cópia do prontuário médico, porque você vai juntar na petição inicial. Segundo, tenha parceiros na área da saúde para ajudá-la a indicar erros que efetivamente aconteceram, negligências médicas que efetivamente aconteceram, para que você possa indicar. E eu vou, depois que eu terminar essa parte do prontuário médico, eu vou trazer uma outra ação judicial, para mostrar para você a importância de um assistente para indicar questões na petição inicial. Mas hoje eu quero falar sobre prontuário médico com vocês. Vamos para o nosso intervalo, tá? Na verdade, vamos para o bloco 2. Tá? Vamos para o bloco 2, que aí eu quero falar sobre prontuário médico. Até mais.